Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um programa de podcast, né? Sobriedade e paz, graças a Deus. Estamos aqui iniciando mais uma, né, das nossas programações e hoje nós vamos falar sobre a recuperação, a importância, né? Muitas pessoas que estão hoje usando drogas, bebendo, perdidos e muitas vezes não sabem o que fazer. Hoje nós vamos estar discutindo aqui que existe sim uma nova maneira de viver, né? Existe uma maneira de se viver sem álcool e sem outras drogas. E estamos aqui com os convidados, né? Nós temos hoje a presença aí do meu padrinho, Dr. Nelson. Muito prazer. Eu sou médico, estou aqui na jornada há 53 anos. Minha juventude, 78 anos. Ou seja, tenho um pouquinho de experiência sobre o assunto que nós vamos tratar. Eita glória! Temos mais também a presença aí do Dr. Márcio, né? Meu padrinho também, e psicólogo. Pois é, estamos aqui de novo, né? Graças a Deus, ao nosso poder superior que governa nossas vidas, né? E que tem um programa de paz e de sobriedade para nós. Vamos falar um pouquinho disso, né? Como é importante para as pessoas que estão querendo se redimir, se livrar de uma doença, né? Toda doença é uma disfuncionalidade no funcionamento do corpo ou da alma, né? Da mente. E o bom funcionamento é a saúde. E um bom programa de recuperação devolve a sanidade, devolve a saúde. Isso é maravilhoso, né? Eu fico muito alegre com isso, porque nós vivemos isso, né? Nós vemos pessoas conseguindo isso, né? Quem abraça esse programa, quem se abre, e a gente tenta levar essa mensagem, porque ela é simples, objetiva e direta, e não tem nenhuma complicação. É uma mensagem simples. Eu concordo plenamente, é realmente uma coisa simples, nós não vamos ficar aqui inventando, né? E nós vamos trabalhar em cima de passos, né? Nós vamos dar o passo a passo para uma boa vida de recuperação. Temos também aí vamos dar boas-vindas ao nosso querido e amigo e afilhado Gleison. É isso aí, sou um adicto, limpo hoje, graças a Deus eu não usei, pela minha boa vontade, pelo poder superior, né? O mais importante é isso, porque se eu estivesse usado eu não estaria aqui, provavelmente. Então isso significa que o que a gente vai falar aqui é porque o programa funciona. Porque se o programa não funcionasse, nós não estaríamos aqui. Estaríamos fazendo uso daquela substância que nos dava prazer, né? Então é com imensa alegria poder partilhar com vocês, né, no nosso programa Sobriedade e Paz, em relação à programação, os 12 passos que funcionam. E as nossas experiências também, né, padrinho? A gente vai falar nossas experiências aqui dentro da vivência do programa, né? E aí, mais pra frente, nessa profundidade, nós também não queremos convencer ninguém, né? Nós queremos só mostrar com o nosso testemunho que funciona. Basta a gente praticar e aceitar de uma maneira humilde, tranquila, dentro dos princípios espirituais. É nisso que eu acredito. Admitíamos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Princípios espirituais, honestidade, mente aberta, boa vontade, humildade e aceitação. Esse é o primeiro passo de recuperação, né, dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos, né, criado por Bill e Bob, né. É bom a gente sempre referenciar a quem, né, trouxe para nós. É claro que é uma experiência deles, né, esses 12 passos não parte única e exclusivamente dos dois, mas também de uma experiência, de uma vivência, né, que eram 8 princípios de espiritualidade que depois eles acabam, né, transformando nessa metodologia de vida, né? Os 12 passos, gente, não é um método, simplesmente. É uma jornada espiritual. Então, ele não é ensinado, ele não é simplesmente explicado, ele é vivenciado. Só vai experimentar, de fato, na vida de uma pessoa em recuperação, aquela que praticar os 12 passos, né?
E para falar sobre isso, do primeiro passo, né, eu quero convidar aí o meu padrinho Márcio, né, que inclusive me ajudou há alguns anos atrás, né, quando eu conheci, que foi em 98, que eu conheci os 12 Passos, ele que me orientou, me ajudou e quem me apresentou os 12 Passos, né, de Alcoólicos Anônimos, que hoje eu pratico, né, agora nós estamos em 2023, para 1998, quase 25 anos, né? Que eu conheço os 12 Passos. É importante a gente lembrar que a primeira proposta que é feita para nós, em qualquer grupo de apoio, de recuperação, que nos é oferecida e nos mostra, principalmente os membros, com a vida e com a fala deles, é que nós temos que entrar no processo, primeiro momento, de abstinência. Né? Quando a gente cai na abstinência, a gente vai entender que para a gente ficar sóbrio é muito mais do que deixar a droga, não usar ela mais. Seja a droga da sua preferência, álcool, cigarro, maconha, cocaína, etc. E aí, muitas vezes a pessoa fica perdida na vida, né? Porque antes ele levava uma vida desregrada. O programa, então, ele ilumina a mente da gente porque ele vai nos mostrar regras, né? Regras simples. A primeira regra, para mim ficar sóbrio, eu tenho que admitir. O poder da palavra, eu admito. Como foi difícil para mim chegar a esse momento da admissão, né? Quantas coisas. Até hoje, algumas coisas da minha vida, quando eu tenho alguma coisa que é o ponto cego da minha fraqueza humana, ou algum defeito que eu cultivo ainda, por algum motivo, eu defendo ele, né? Acho que tem alguma vantagem. Admitir. Na dependência química, como é difícil. Porque eu quero usar. Eu acho bom beber. Eu acho bom fumar. Eu acho bom pegar uma onda da maconha ou da cocaína, né? Outro dia, atendendo uma pessoa no consultório, eu acho bom viajar na onda da cocaína, né? Eu acho bom ficar elétrico. E o depois? Você acha bom? Não, depois não presta, porque já acabou. E aquela pessoa me procurou admitindo que ela está perdendo. Descontrole total, né, Gleice? Sim. E começa a perder, aí começa a entrar no primeiro passo, que ela começa a entender que não está dando certo mais. Aquilo que estava dando certo, a curtição, vai acabando, não é assim, Gleice? Sim. E engraçado, Dr. Márcio, Padrinho e Dr. Nelson, que o fato de admissão, ele é um processo a ser construído dentro disso que você falou. Porque ele, naquele processo de rebordose pós-uso, né, naquele sofrimento, né, naquela ressaca moral, ele aceita tudo. Só que com o passar dos dias, ele faz uma aceitação ali, ele admite ali pra que limpar a barra, né? Isso. Só que com o passar dos dias, o que ele faz? Não dá conta, ele vai de novo. A maioria das pessoas, eles passam por esses processos. Eu passei por esse processo. Dentro da minha experiência profissional, com vários dependentes químicos, que eu já tratei, existe uma dificuldade dessa admissão perpétua. Admitir todos os dias que eu sou incapaz, que eu sou impotente perante determinada situação, perante determinada substância. Mas para que essa admissão aconteça, o que é necessário? A rendição. Se eu não me render, ou seja, se não tiver um poder maior do que eu, que me ajude a render nessa adicção, nessa dependência. Eu costumo falar, para mim me render, eu tenho que desarmar, né? Desarmar significa assim, não vou mais justificar, apenas chego e falo, eu preciso de ajuda, eu não estou dando conta mais, eu quero ajuda, talvez eu ainda não queira totalmente conceber a ideia que eu vou ficar sem essa droga na minha vida. Mas nesse momento eu não posso mais usá-la e ficar com ela porque ela está me destruindo. E eu recebo telefonemas de pessoas do Brasil inteiro pedindo socorro. É interessante que o primeiro momento
quem admite, quem pede socorro, quem pede ajuda, é um familiar. É a esposa, é a mãe, é o pai, é o irmão, é o filho. Depois chega nele. Aí chega em nós, profissional, raramente. Uma pessoa me liga e fala assim, ó, eu quero fazer terapia, eu preciso de ajuda. Normalmente a mãe liga, ou a mulher liga, ou o filho liga, interessante, e traz ele assim, quase que com a veda nos olhos. E a gente vai pedir força do poder superior para tirar essa veda dos olhos, né? Quando a pessoa fala assim, eu não consigo me ver sem a bebida, ou eu não consigo me ver sem a droga, da minha preferência, eu não consigo me ver, né, dentro desse aspecto da abstinência. Isso para mim às vezes é pesado carregar essa coisa de nunca mais eu vou usar. O que a gente usa, né? A gente tem uma ferramentazinha, né? Qual que é a ferramenta que nós usamos para isso? Para que o processo de recuperação não se torne uma coisa pesada. Porque a palavra de Deus fala que vinde a mim, vós que estáis cansados, fadigados, né? Sobre o fardo do jugo, né? Não é isso que a palavra fala, que Jesus falou, né? Sim. E existe aí um método, né, que a gente pode usar, não é método, né? Uma frasezinha, né? O que ajuda a gente a não ir para essa coisa tão distante, mas ficar no... Vamos viver um dia de cada vez. É muito importante trazer a pessoa para o presente. O que está acontecendo? Por que você chegou até aqui, né? O que você veio para o grupo? Por que você veio até um consultório, ou médico, ou psicológico? E aí a gente ajuda ele a fazer uma leitura disso. E sua família está satisfeita com você? Sua esposa, tá? Seus filhos, eles estão felizes? Seus filhos te abraçam com total espontaneidade, com liberdade, sem medo de acontecer alguma coisa ruim, de você estar nervoso, brigar, bater, sai pra lá, menino, né? Você tá com vergonha de encará-los. Então a gente traz o fenômeno da família, do amor. Porque você ama a quem mais, né? No termo grego existe uma palavra, né, que sustenta muitas vezes muitas doenças espirituais, que eles falam que é a filáustria. Filáustria, segundo já vi o padre Paulo Ricardo falar, é um amor exagerado de si mesmo por si mesmo. Que eu me sacrifico qualquer coisa para que aconteça tudo do meu jeito. Então, uma das coisas que sustenta um vício na pessoa é o amor exagerado em dar prazer para si mesmo, sabe? Isso cega ele. E a gente vai mostrando. Esse prazer tá sofrendo, tá custando, cara. Eu participei muito tempo do CERE, Centro de Recuperação de Alcoólicos, e quando algum ia dar um depoimento, que lá funciona através de depoimento, ele falava assim, eu roubei da minha família. Todas as vezes que eu ia pro bar, eu tirei a carne da boca dos meus filhos. E sentava no bar, fazia churrasco e dava pros companheiros lá, que eu não sei, que não são meus amigos. Eu estou destruindo o quê? A dignidade da minha família. Aí a hora que a pessoa consegue ver isso, ela fala, poxa, tô fudido. Tô, desculpa a expressão, fudendo a minha família. Então, o meu vício, que virou vício, né, que eu acreditava que era um hábito, que eu achava que era um hábito esporádico, se tornou uma coisa, muitas vezes, diária. Uma coisa recreacional. Eu usava para curtir. Agora, eu não tô curtindo mais, porque quem curtia comigo não dá conta de curtir mais, né? Como é que é para o senhor, doutor Nelson, quando chega lá no consultório E chega muito, né? A questão é que você do pronto-socorro atende à alteração do indivíduo. Vamos colocar um exemplo, um indivíduo que chega alcoolizado, já bateu todo mundo em casa, quebrou a casa, bateu na esposa e está em agitação psicomotora e ele é levado a um pronto-socorro. E lá ele tem que ser atendido. E lógico, depois que você sossega ele, faz a hidratação, faz o tratamento medicamentoso da situação, ele acorda no dia seguinte e geralmente tem um seguinte problema, ele não lembra.
porque é o filme que você pode ver, o Dr. Jekyll e o Dr. Hyde. Ele diz, você bateu nessa mulher, quebrou sua casa. Ele diz, o que é isso? Eu não bato em ninguém nem com a flor. Como que eu quebrei minha casa? Então ele não lembra, tem a parte de você saber que o indivíduo tem o distúrbio ou tem a doença, ele é o adito prisioneiro, é que a droga provoca nele uma falta de memória daquela situação que ele gerou. E aí depois que ele está calmo, você diz, olha, como é que é os seus hábitos, vai entrevistá-lo. Mas o fundamental disso é que quem está dando as informações que traz o conflito é com quem ele vive, é com quem ele se relaciona. Não obrigatoriamente só a família, porque a família, no caso, às vezes ele não tem família. Sim. Ele é um indivíduo solitário, pelo contrário, ele está fazendo aquilo porque não tem para onde correr. Por outro lado, isolamento. Mas, por outro lado, quando o Márcio coloca essa família maravilhosa que ele colocou aí, né? Eu não posso concordar com isso, não. A grande maioria das vezes que o indivíduo está tendo esse problema, a sobrecarga familiar é imensa. O processo destrutivo está dentro do modus operandi em que você vive e existe. Aí a gente convida o indivíduo, olha, você quer se tratar, quer se livrar, você já tem consciência. E aí o que é que eles dizem? Não, eu não sou nada disso, eu dou conta de fazer. O senhor está enganado, doutor, pode largar, eu quero ir embora. E aí você não pode manter o cara no hospital contra a vontade dele. Então a gente diz, olha, convida você para fazer isso, e ele normalmente vai fazer o caminho dele. Mas o que é que eu descobri nos meus 50 anos de conversa daqui e dali, mais os 5, 6 que eu fiquei de formação no Instituto de Psiquiatria quando eu era aluno, né? É que o indivíduo não gosta dele. Aqui está o segredo. Ele tem que aprender a gostar dele mesmo e se aceitar como ele é, para possivelmente, ao se amar, ele dar conta de viver no mundo sem as substâncias. Nós costumamos dizer que existe o perdeu, né? Perdeu, mané. Isso. Então, o Gleison... Perdeu, mané. O Gleison pode aí dizer para nós, Perdeu, né, doidão. exatamente, né, no ponto exato aí, né, do primeiro passo que nós estamos falando sobre ele, aonde exatamente você perdeu, Gleison? Porque é perder para ganhar, né? Sim, sim. Essa é a verdade. Eu queria só fazer uma ressalva dentro do Dr. Nelson falou. O fato de se conhecer, né? Se você pegar todo o contexto da humanidade, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe quem é você, né? E aí, dentro da filosofia vai dizer, conheça-te a ti mesmo. E essa é a realidade. Enquanto houver um vazio existencial dentro de nós, ou seja, que não é preenchido por algo divino, porque só pode ser preenchido por algo divino, na minha opinião, nós continuaremos ainda nessa, como que eu posso dizer, pelo poder das coisas nos dominando, né? Nós somos refém de todo o sistema. Essa é a realidade. Agora, o perder para mim, o que é perder? Eu, particularmente, meu testemunho é que, alguns meses atrás, eu deixei tudo para usar droga. Fui morar na rua. Larguei tudo, larguei casa, larguei mãe, larguei filhos, larguei tudo e fui morar na rua. Morei na rua 10 dias. Mas você programou e mora na rua? Não programei. Mas aconteceu, né? Aconteceu Por quê? porque o vício do prazer, a substância que também é motivada por esta falta de conhecimento, esse vazio existencial de não saber quem eu sou, Que eu quero, né? me levou para a rua. E hoje, buscando esse conhecimento dentro de uma filosofia de vida, eu comecei a perceber o quê? Que eu não posso estar dentro da caixinha. Porque a minha vida toda foi estar dentro da caixinha. E qual é essa caixinha? Aí eu entro em São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino fala das faculdades da alma. Faculdades inferiores e faculdades superiores. E eu estava dentro da caixinha vivendo as faculdades inferiores da alma. Qual é essa faculdade inferior da alma? Sensitiva, do prazer.
eu quero, eu posso, eu vou conseguir, é o prazer a todo custo. Desde que você esteja consciente que está buscando a morte. Justamente. Se estiver consciente que está buscando a morte, É diferente. você está no caminho certo. Mas se você não estiver consciente que está buscando a morte, que é uma passagem, rapaz, vai sofrer. Sim. Vai sofrer. Vai sofrer. Aí perdeu, mané. Aí sim, aí entra o perdeu. Aí depois que eu comecei a entender todo esse processo, que existe outro mundo, que é o mundo intelectivo, que é o mundo do eu, da minha existência, a minha missão, do que eu vim fazer aqui, que me faz despertar todos os dias. Que me faz acreditar num programa de recuperação e reconhecer que eu não sou nada, mas posso ser tudo. O ser tudo é o quê? Ter controle sobre as minhas emoções. E o ser nada é o quê? Trabalhar a minha humildade para aceitar o programa. Para aceitar a questão da vida. Quero aproveitar, deixa eu só Pode falar. fazer uma... Tá aqui como se diz, tá? Tá Vamos não evidente. ganhar, mané. É. Vamos Tá, ganhar. tá evidente aqui para mim. Eu só queria falar sobre a questão de como que aconteceu para mim. A recuperação aconteceu na minha vida da seguinte maneira. Conforme o Gleice colocou, eu perdi tudo, né? Mas, na verdade, você não tem nada. Enquanto você não tiver uma coisa chamada despertar espiritual. Concordo. Eu assim, posso dizer com todas as palavras do meu coração, né, que até um bom tempo da minha vida, eu não me encontrava nesse mundo, em lugar nenhum. O dia que eu tive o despertar espiritual, ou seja, o dia que eu tive um contato consciente, porque não é uma coisa simplesmente sobrenatural, não, foi uma coisa que aconteceu com o humano Roberto, né? Naturalmente. Naturalmente. Então, eu tive esse contato consciente, né, real, que é o despertar, esse Deus da minha compreensão, esse Pai que me acolheu, que me chamou de filho, que me deu amor. E a partir desse momento que eu tive esse despertar espiritual e conheci os 12 passos, eu encontrei sentido na minha vida. Né? Hoje eu tenho uma coisa que eu faço todos os dias, que é, ao levantar, eu ajoelho para caçar a sandália debaixo da cama e aproveito que eu estou ali e já digo, né, Pai, me dá força para esse dia de hoje e que eu viva ele em sobriedade, que eu viva ele em simplicidade e que eu viva ele para fazer o bem, né? Então, acho que a recuperação na minha vida, esse despertar espiritual, esse praticar os passos, me leva a ser uma pessoa normal, né? A ser uma pessoa simples. Eu não fico inventando coisas hoje em dia. Eu procuro, né, no dia a dia, tirar... É que a gente tem a mania, né, de ficar inventando coisa. Sim. Né? O meu padrinho até falava muito na minha vida, falava, Verdade. todo dia você tem um projeto novo, não dou conta, né? Eu estou procurando, assim, na minha vida, nas minhas práticas, né, sair dessas invenções mirabolosas que a gente vai inventando, né? E graças a Deus está funcionando. Porque hoje eu levantei de manhã, ajoelhei para pegar a sandália, aproveitei, agradeci a Deus pelo dom da vida, por ser, né, quem eu sou, apesar que estou precisando melhorar cada dia mais. Essa Quem é a não meta. tá, né? Quem não tá. Essa é a meta, né? Quero ser melhor hoje do que fui ontem. E tem funcionado, né? E a paz que nós estamos conversando. Agora você está na busca da sua paz, da sua busca do melhor. Ou talvez buscando a perfeição. Mesmo sabendo que nós não vamos alcançá-la, nós agora admitimos para nós que é prazeroso, gostoso, Verdade. praticar a busca Da do melhor. O caminho. E esse caminho é a paz. E que valor é o que se chama você gostar de você mesmo. Hoje que você levantou para procurar a sandália, pomba, eu levantei. Estou aqui de novo para mais um dia. Eu gosto de mim, vou apreciar o sol,
a natureza, vou me alimentar o pão nosso, vou dar uma degustada num café, ou num pão de queijo, ou numa maçã, e sentir esse imenso prazer de estar vivo. Faz com que substituamos aquele prazer onírico ou delirante da droga pelo dia a dia. Ele acabou de colocar brilhantemente. A sua busca é pela paz. Qual a paz? Só a sua. A minha é diferente da sua, a sua é Sim. diferente. Então, ele está buscando a paz. E veja, no caso dele, a paz dele é só dele. Sim. Aqui nós vamos trabalhar. E cabe a nós, como amigos, família, conviventes e talvez terapeutas, ou doutores que vão receitar alguma substância para ajudar temporariamente, que nós entendamos que a paz do Roberto é do Roberto. A paz do Cleison é do Cleison, a paz do Márcio é do Márcio, a paz do Dr. Nelson Gilé é do Dr. Nelson Gilé. Cada um é uma singularidade. Não existe dois caras iguais ou semelhantes. Né? Verdade. Na mesma proporção. Sim. Mas interessante, doutor Nós, cada um é diferente, mas a proposta do programa se encaixa em todos nós, né? Porque o primeiro passo aí vai falar sobre, que a gente vai aprofundar, dar um pulo rápido para os outros, né? Cada passo tem uma palavra poderosa, né? Tem uma palavra de construção, reconstrução, né? Assim como nós muitas vezes cultivamos na nossa mente palavras de destruição, de negativismo, que leva a pessoa para o chão, leva ela, não presto mesmo, não sirvo para nada. Muitas vezes eu faço no meu atendimento a pergunta, né, da autoestima, como você está? Se fosse para dar autoestima, quando a pessoa chega no consultório, de 1 a 10, sendo 10, você está pleno, e 1, você está se achando a pior pessoa, como é que está? A pessoa normalmente, quando chega e que alguém trouxe ele por causa da droga, da dependência, do vício, ele dá 1, dá 0, ele fala, né? Então vamos reconstruir sua autoestima. E a palavra ali fala, admito. Falei, olha, você está admitindo. Você tem muita coisa boa. Aí eu chamo ele para as coisas boas que ele tem. Aí eu falei, vale a pena viver por isso, lutar por isso, e você é a coisa mais importante. E quando eu descubro que eu sou importante, eu posso admitir que aquilo que está me fazendo mal, eu posso viver sem isso. E vai ser difícil no começo, mas aí eu me rendo, desarmo. Para ter uma rendição, eu tenho que desarmar, jogar fora algumas ideias negativas que eu tenho da vida, ou de mim mesmo, né? Que aí são as ideias pessimistas, que destroem a autoestima, né? Que aí vem a história de vida da pessoa, né? Muitas vezes a família é complicada, né? A família que já tem um problema, e ele é fruto desse problema, que é a família, e que precisamos reconstruir a família, e isso é um trabalho depois. Por isso que tem os grupos de apoio aos familiares, né? O programa, o mesmo que funciona para o dependente, funciona para o familiar, só com propostas diferentes. Depois, o primeiro passo vai falar da aceitação, então. O poder da aceitação, de aceitar aquele momento, aceitar a fraqueza, aceitar que perdeu, que está perdendo, e que tem que mudar as regras do jogo, por isso que é um programa, é uma regra, para ele começar a ganhar. Ganhar de volta o quê? Dignidade, respeito, moral, amor, saúde, prazer novo, prazer em, igual o doutor Nelson falou, uma alimentação boa, né? Eu ensino muito isso para meus pacientes. Poxa vida, 6 horas da tarde é a hora que você cai, né? Então chega em casa, tome um suco gostoso, faça um sanduíche, faça uma comida, senta, come com a sua família, vai ver um filme que você gosta. E muitos que escutam, porque ele muda o foco, uma nova paixão. Apaixonar-se por si, por sua família, pelo prazer saudável. Mas, ó, veja bem, eu entendo, concordo plenamente com isso. Agora, nós estamos falando de uma doença que ela é física, psíquica, espiritual. Mental, física e espiritual. Certeza. O nosso sistema de recompensa, a dopamina, né, ela está acostumada com, o doutor pode muito bem mais falar melhor do que eu, com milhares de potências ali. E aí você pega uma pessoa que está nessa rebordose, nessa abstinência da substância nos primeiros dias,
e vai falar para ela que é prazeroso ela comer um sanduíche 6 horas da tarde, enquanto o psique dela quer a dopamina milhões de vezes. Essa é a diferença. Então, o que tem que ser feito? A gente tem que analisar um contexto como um todo, na minha opinião, em qual sentido? De suprir essa necessidade fisiológica, biológica, para dar uma sustentação para que isso vá diminuindo no sistema de recompensa dela. Porque é muito fácil eu chegar na pessoa e falar assim, não, vai pro cinema, vai fazer isso, mas o prazer que ele tem lá é 10%, o prazer da droga é 100%. O que ele vai preferir? A droga. Então, o programa, ele tem o quê? Ele tem que... A ação do programa está onde? Depois que a pessoa tem esse despertar espiritual e começa uma batalha muito grande que envolve esses 3 aspectos, e aí sim, em acompanhamento psiquiátrico, médico, psicológico, a gente conseguindo e diminuindo essa potência da substância no sistema de recompensa dele, para que ele possa começar a achar prazer em outras coisas, senão ele não consegue e o programa não entra. A questão do conseguir é uma coisa séria. Veja bem, a recuperação é para mim, particularmente, é um milagre, Gleison. Concordo. Eu sei que existem esses fatores aí envolvidos, da química, da substância. Aí já entra o segundo passo aí, né, Roberto? Eu acho que a gente tem Entrega. que... Ó, viemos a acreditar que um poder maior que nós Fé. poderia devolver-nos, A sanidade. né? Devolver-nos o quê? Devolver-nos os princípios, devolver-nos a paz. O compromisso que você existe e gosta de você Isso. e está satisfeito por ter esta vida. Eu sou vida. Você é uma vida e essa vida se manifesta na multiplicidade. Aí você vai escolher ter nesta escolha gostar de você, gostar do outro, amar e ser amado. E aí entra toda a situação, a definição do amor e a definição de paixão. O amor é um compromisso que você tem com você mesmo de estar vivo em paz, de bem contigo mesmo. Como diz, é um bem-estar físico, mental e social. Não é ausência da doença ou da fraqueza. A gente pode até usar aquele aspecto, né? A mente aberta, né? Isso. Às vezes a pessoa que está envolvida com algum tipo de substância, vamos usar aí o relacionamento, né? Você quando está se relacionando com alguém que você está muito apaixonado por aquela pessoa e aquela pessoa faz aquele combinado com você, né? De vamos conversar aqui, vamos terminar a relação. Então, quando a pessoa faz essa proposta, ela traz para você um mundo, ou seja, cai uma avalanche sobre você. Faz o El Ninho, uma turbulência no tempo. Não é mesmo? Com E certeza. essa turbulência no tempo ele colocou muito bem. Eu vou para minha recompensa com o uso da droga, é bem maior do que eu estar no cinema, na escola de dança, ou tocando violão, ou cantando na igreja. Então eu vou buscar a droga mesmo. E é uma coisa que vai acontecer se a pessoa se entregar mesmo e adoecer com a droga. Chega uma hora que aquela pessoa que mais ama ela e que ela não dá conta de ficar com ela. E ela também não vai dar conta de ficar com o outro. Que o compromisso que ela tinha do amor, ele é quebrado. Porque a drogadição é uma experiência de amor exagerado de si mesmo, por si mesmo, pelo prazer, por prazer, e os outros fiquem para lá. Ou só serve para me manipular nesse momento para ter o que eu quero. E essa pessoa não vai dar conta. Por mais que ela me ame, né? A doença causa esse avalanche e vai perder. Sim. Muitas vezes, alguns conseguem reconstruir isso depois, outros não. E vai Você ter que falou ter aí força da para lidar com questão isso. do uso, né? Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um trabalho em São Paulo, naquela Cracolândia lá. E aí eu conheci um cara que tinha 19 anos que usava crack. Eu perguntei para ele assim, qual que é o prazer, né, de se usar o crack, né? E aquele cara ficou me olhando assim e respondeu para mim, né? O prazer de usar o crack é usar o crack. Por quê? Porque ele usa uma dose pensando na outra.
ele nunca usa a dose simplesmente para igual satisfazer o prazer e tal. Não, Descansar, ele eu já vou- usa. Por exemplo, quem chega em casa, né, e vai, toma um banho, toma lá um suco, toma alguma coisa e deita para Só relaxar, né? O usuário não, ele tá ali, né, com uma na mão Ligado. e pensando, o que eu vou fazer? Então, existe uma força, né, que impulsiona a pessoa. Então, quando nós falamos do segundo passo, a gente fala, talvez seja a hora de pisar o pé no freio, né, de parar a nossa nave, né, e de fazer uma entrega. Uma entrega do quê? Por mais que eu satisfaça o meu desejo dessa dose, eu nunca vou conseguir resolver isso. Quanto mais eu Não tem satisfação, uso, não tem satisfação. mais eu quero usar. Ou seja, é o uso pelo Não acaba. uso. É uma compulsividade. A né? caixinha não enche, a garrafa nunca enche. Nunca enche. Não, O saco é furado. Uma pedra é muito, um caminhão é pouco. Não. Padrinho, você tava falando do uso de crack? Cara, eu usei crack há quase 6 meses atrás, o senhor sabe disso. Então, assim, a potência da droga na sua cabeça, o bem-estar que ela te dá, a transcendência é muito forte. Dura quantos tanto- minutos? Dura 15 segundos, 15 minutos, segundos. 15 segundos. E aí tem estudos que falam o quê? Que se você, a sua relação sexual, quando você goza, você pega aquilo 100 mil vezes, você multiplica aqui o uso do crack, cara. Então, assim, como que você... Agora, o que que acontece? Qual que é o despertar disso? Nunca você vai estar satisfeito, sempre vai querer mais. E quanto mais você vai adquirindo, mais degradante fica, menos potência vai te dando demência. E aí todo sofrimento te envolve ali. E esse sofrimento que te envolve não é só você, é a sua família, é a sociedade, é todos que estão ao seu redor. Eu gosto de dizer que o uso, né, não é nem a questão do prazer, né, é a questão da paranoia. Porque o prazer mesmo é os segundinhos que você comentou. É O de restante- 7 a 15 segundos. Então, né, de Depois 7 a- vem toda a fissura, vem todo Então. aquele contexto de agonia, de aflição. Aí entra aquele termo, né? Como é que as pessoas às vezes vê aí o usuário de crack na rua, né? E chama, né? A launoia, né? Por quê? Porque é uma paranoia. Não é... Zumbi. Aí a gente pode entrar. Por que é importante o processo de recuperação? Porque você sai de um processo de paranoia para entrar num processo de sobriedade e paz. Sim. Entendeu? Olha a troca. Eu tô trocando a paranoia, né? Seria como se nós estivéssemos no programa do Silvio Santos, né? Vocês lembram daquela cabine lá? Que a pessoa ficava lá dentro? Você troca uma chupeta por um carro 0 quilômetros, né? Então, seria como se fosse essa questão. Você está trocando, porque o uso de substâncias, né, sobretudo, né, drogas, o que são drogas? Né? São todas aquelas substâncias cujo uso causa em nós alguma alteração. Então, são drogas, né? Então, causa em nós alteração. Então, você vai trocar a paranoia, porque você falou bem. Olha, eu deixo, né? Até gesticula, né? Sim. Eu deixo aquele prazer de 1000% de dopamina no meu cérebro que o crack me oferece. Mas isso tem conta, isso tem preço. Isso tem consequência, isso custa caro. Sofrimento, Caríssimo. Então, eu tenho condições de bancar, até quem é rico, né? Eu me lembro de um testemunho de um cara que chegou e abriu o cofre, pegou 200 gramas de cocaína, abriu a tampa do vaso, jogou lá dentro. Falou, não quero mais. Porque, por mais que eu tenha condições de comprar, que eu tenha condições de usar, chega uma hora que aquilo... Você não consegue. cansa, aquilo mata você. Eu já aos joguei poucos. droga fora, já usei droga chorando, não conseguindo sair porque tava me arrebentando. Então cara. é a hora Essa de ir pro verdade. terceiro passo.
É a hora Mas que aí, nós... voltando no programa, o que acontece o programa? Vamos O falar programa mais do nos programa, dá, nós estamos falando um o pouco do programa programa. nos dá o quê? Um norte, uma filosofia de vida. Isso. E quando você começa, com o tempo, realmente mergulhar nos passos, que a gente já falou do primeiro, já falamos do segundo, estamos indo para o terceiro passo, que é a entrega para Deus, você começa a experimentar uma satisfação e um preenchimento da sua alma, da sua consciência, daquilo que realmente é prazeroso e importante para você. Por exemplo, o terceiro passo hoje ele aqui leva... eu não trocaria 1 quilo de cocaína ou de crack para ficar usando e de estar aqui. Eu queria estar aqui. Porque isso aqui para mim está sendo prazeroso. Mas por que eu estou aqui? Porque o programa está me dando condição, porque o programa são vocês, como meu padrinho, me dá a condição de estar aqui. E você está conseguindo fazer o terceiro passo todo dia, né? Todos os dias a gente refaço. pratica os 12 passos. O programa é importante porque a gente vai fazendo ele todo dia. Cada momento a gente vai fazendo os passos, né? Para mim estar aqui hoje, eu entreguei a minha vida aos cuidados de Deus. Fui na missa, na igreja de manhã. E falei, cuida de nós, cuida de mim, cuida dos meus irmãos. Eu queria fazer uma coisa aqui que eu acho muito interessante para entrarmos no terceiro passo. Nós tínhamos os 10 mandamentos, não era? 613, 10 mandamentos. Nós Uma temos manipulação ainda, né? histórica da Igreja Católica. Nós temos ainda. Os 10 mandamentos. Aí, o que aconteceu? Jesus, né, quando ele vem, ele muda, né? Ele fala, não, vamos fazer 2. O primeiro dele, qual é? Ama o próximo como a ti mesmo. Não, ouve, escuta. A primeira coisa que ele falou, ouve. É verdade. Vamos escutar. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que antes de chegar no próximo... Primeiro eu. Então, no terceiro passo, tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Antes de entrarmos, né, no entregar nossas vontades e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos, né, entra uma outra questão. Qual que é? Decidimos entregar, né? Eu escolhi. Então, é a mesma questão do mandamento, né? Eu primeiro preciso ouvir qual que é o mandamento. E muitas pessoas não conseguem ouvir. Assim também está no processo de recuperação. Antes de eu entregar, eu preciso o quê? Realmente estar decidido a viver esse programa. Então, eu pego um gancho do senhor. A decisão, ela depende do que estar envolvido para que eu possa decidir. O que realmente está envolvido para que eu possa realmente falar assim, não, eu quero entregar a minha vida aos cuidados de Deus. Porque não há decisão sem ter nada envolvido. Então, existem vários aspectos dentro da decisão que me leva, me impulsiona a tomar a decisão a fazer essa entrega. E um dos aspectos para mim, para fazer essa decisão é o quê? Sem Deus eu não consigo. Ótimo. Sem E Deus aí eu a não gente consigo. já pula para o quarto, né? Que o quarto é esse autoconhecimento, fazer um inventário, fazer um levantamento de tudo que eu sou, que eu tenho, que eu vivi, se vale a pena. Quando faz o inventário, tem que pôr tudo. A xícara, a chave, a chinela velha daquela pessoa que morreu, o que ela tinha, o que ela era, né? Então, e quem vai herdar, por que vai herdar, né? Então, mas aí é a minha vida, né? Quem vai herdar, o que? Se eu faço o inventário, é porque eu tenho que retomar aquilo que eu tenho e que está perdido e que eu tenho que trazer de volta. E o inventário traz de volta talvez o passo mais difícil, porque você vai ter que olhar e ver tudo que você perdeu e tudo que você ainda pode recuperar, que é a sua vida, que você está recuperando, e tudo que você tem que perdoar, tudo que você vai ter que pedir perdão. Então muita gente se engasga, nós nos engasgamos. Por que é tão difícil fazer terapia, vir para o consultório, vir para o escritório, e muitas vezes até de ir no médico? Porque eu vou ter que rever tudo aquilo que não funcionou, que não deu certo na minha vida. Mas quando eu faço isso, que eu abro o meu coração, que eu seguro na mão do irmão,
porque o programa é em comunidade, a gente não faz sozinho, é junto com os outros. Alguém me traz, né? Mesmo quando eu chego lá no grupo, alguém me abraça, alguém fala, você é a pessoa mais importante que hoje na nossa reunião, né? E todo mundo no final dá atenção. Dali em diante, que você chegou num grupo de apoio, igual o nosso, igual a ANA, você só vai ficar sozinho se você quiser, e se você ficar sozinho, você não vai dar conta. Aí o quarto passo vai sendo organizado, porque não é de uma vez, né? Então, tem que ter, igual você falou, Gleison, a cabeça tem que estar mais organizada, porque vai mexer em questões existenciais, aí envolve o todo. Aí vai ser o momento do perdão e das perdas. As coisas mais difíceis da gente lidar é com perda e com perdoar a si mesmo, né? Mas é o recomeço. As mágoas, né? Tudo, perdoar tudo que A está mal questão de bagunçado. perdão volta lá na lei levítica. É verdade. O que o doutor Roberto colocou, houve, né? Jesus, quando veio, ele inverteu a lei levítica. Que a lei levítica, terás um só Deus, me amarás sobre todas as coisas. Ama a ti e ao teu próximo. Aí Jesus inverteu, disse, ama o próximo com a ti mesmo, para fazer reviver essa lei que já existia. Mas antes dele, já tinha existido um outro indivíduo chamado Hillel, que disse o seguinte, se eu não for por mim, quem será por mim? Se não agora, quando? No Ocidente, nós estamos aqui no monoteísmo, vindo do Abrão, veja, colocando aqui princípios ocidentais cristãos, que também são anti-judaicos, de um Deus único. Nós estamos falando da aceitação de um poder único, que aqui no Ocidente. Para depois, no outro pedaço, nós estamos cuidando de pessoas que estão aqui, para a gente também dizer que existe lá o outro Oriente, o outro mundo. A situação foi muito bem colocada. Quando você passa a gostar de você mesmo e a curtir a vida, você vai buscar a paz e a sobriedade. Até entrar nesse Sim, ponto, padrinho, sim. hoje quem mais tem, né, e aí não vamos nem questionar isso, mas quem mais ganha dinheiro hoje são as pessoas que trabalham, né, com aquilo que nós chamamos de plástica, né? Plástica, beleza. Né? Então, por que essas pessoas têm ganhado dinheiro? É o remendo do corpo. Mas não Eterna sabe juventude, né? lapidar a alma. Ele colocou um assunto que, nesses passos, agora eu estou colocando, o que é que o indivíduo busca? A paz. A paz dele não está só no corpo. É verdade. Está na percepção extrasensorial dos seus sonhos e quem ele acha que é. Eu sou um ser espiritual tendo uma vivência humana. Sim. É isso que eu acredito. Aí dá a confusão. Quem é Jesus? Jesus é um ser espiritual que passou por uma experiência humana. E ao passar pela experiência humana, ele disse, olha, essa experiência aqui não é das melhores, não. Não é simples, Não é assim, não. Aí tem a pessoa que chega lá no consultório do médico e fala assim, não, eu não sou feliz porque o meu nariz não é do jeito que eu queria. quero. Eu não sou feliz porque eu não tenho aquela barriguinha de tanquinho. Mas vamos voltar para o Isso. programa, né? O quarto passo, então, faz a gente olhar para o corpo, para a alma, para a mente, para os relacionamentos, para os comportamentos. E a chance de eu colocar isso no papel, que a proposta é colocar no papel. E com a ajuda das pessoas, né? E com aquela lista, ali a gente vai descobrir muitos defeitos de caráter, porque nós estamos olhando para a personalidade, para o caráter da pessoa. E lidar com esses defeitos é reconstruir um novo jeito de ser. Mas primeiro eu olho, igual quando você chega no mecânico, o carro está estragado, aí o mecânico desmonta, olha tudo e fala assim, ó, isso aqui serve, isso aqui não serve, tem que pôr isso, tem que pôr aquilo, tal. Isso aqui não vai servir mais, porque já deu o que tinha que dar. Então, alguns comportamentos nós vamos ter que falar assim, opa, vamos encostar ele agora, vou ter que pegar um novo. E o novo eu pego quando eu vou no quinto, porque é um momento de eu falar com alguém, de eu abrir o coração, de eu pedir ajuda. No filme 28 Dias, né, do programa de recuperação, quem não viu, veja, a Sandra Bullock,
É o momento que... Eu gosto é da atriz. É atriz também. Eu gosto é da atriz. Também. Boa. O conteúdo é muito importante porque coloca uma plaquinha nela, né? E a plaquinha fala assim, converse comigo, me ajude, né? Por quê? Porque ela tinha dificuldade, o isolamento, então converse comigo. Depois, me ajude, eu preciso da sua ajuda, né? Então, o programa, o 5º passo é isso. Eu peço ajuda de quem? Do meu padrinho de recuperação, né? Que ali eu abro o coração. Aí eu vou pro 5º depois, né? Que aí eu humildemente, aí volto pro poder superior, rogo a Deus, né? E aí a rebimboca da parafuseta. Aí ele colocou um negócio, você vai reconstruir um carro. Aí é um modelo. Você veja que com o psicólogo, né? Ele está usando o seu algoritmo, o seu caminho, o seu modelo. Se você quiser buscar o modelo e você, nesse modelo, se sentir confortável, é tranquilo que você vai, pelo menos, ter o equilíbrio. É tranquilo, porque geralmente é intranquilo. Sempre há turbulência. Quando ele diz assim, agora, o mecânico diz para você, põe tudo no lugar, e esse mecânico é a força divina que você aceitou, aí eu estou com ele. Mas se ele for apenas o que a sociedade nossa hoje apresenta, ele vai me colocar mais inquietude no meu coração. Sim. Eu estou falando de coração para não falar da mente. O que é o meu coração? É que eu, buscando a paz, eu não sossego com o que o médico diz, com o que o psicólogo diz, com o que o terapeuta ocupacional diz, com o que o assistente social diz. O que é que está faltando em mim? Aí ele acabou de dizer, eu defini qual carro que eu quero. Quem sou eu? Sim. Quem eu quero ser. Isso. Aí, quando eu defini o que é que eu quero ser, aí sim eu caminho. Se eu não for por mim, quem será por mim? Se não agora, quando? Se você não decidir agora, tem que definir o tempo, porque ele passa inexoravelmente. Nós todos, dentro do intervalo de 150 a 200 anos, sendo benéfico, né? Nós estaremos noutra dimensão. Como é que nós fazemos agora para ele? Para ficar bem, sóbrios e em paz, neste momento, nessa dimensão. E isso é que é a busca, que você tem que abraçar o seu irmão e dizer, eu gosto de você. Se você não gosta de mim, quer fazer o exercício de aprender a gostar? Aí sim. Aí eu concordo com o doutor Márcio. É uma caminhada aí desse passo que ele vai fazer. Eu quero... A recuperar, como é que você diz assim? Tem que pedir perdão. Fazer um negócio que vocês sempre... Da reparação. Reparação. Vocês sempre me incomodam. Você vê que eu não uso a palavra. Eu não gosto dessa palavra. Sim. E eu não quero reparar nada. Eu quero construir um futuro. Você entendeu agora? Mas eu acredito assim, que o interesse do quarto passo é resolver quem sou eu. É isso mesmo. Porque as experiências que eu vivi dentro daquilo que a minha imaginação, o meu psique me traz, né? Eu preciso entender que algumas coisas eu consigo resolver e outras eu não vou conseguir Aí resolver. eu tenho que descobrir, tem coisas Só que eu tenho aquelas aceitar. coisas que eu não consegui resolver, eu tenho que achar outro caminho para amenizar que aquilo não venha prejudicar-me novamente. Né? E aí, esse fato de se conhecer a si mesmo, que o programa nos traz isso, principalmente o quarto passo é aquilo que Platão falava, conheça-se a ti mesmo, se é que Platão falou isso ou não. É o Sócrates. Sócrates, entende? Platão escrevia, o Sócrates falava. Então, O Sócrates não escreveu, o bulhão foi nenhum. Foi O Platão que escreveu tudo. tudo. Então, e o programa é interessante por isso que chama uma filosofia de vida, amor ao conhecimento, amor a si mesmo, entender o processo, a minha missão. E esse processo que o Márcio colocou, que o padre falou para ele, o excesso de amor por si próprio, é um distúrbio. Eu não vou entrar na polêmica aqui, nós estamos discutindo os padres. É que ele definiu paixão. Aí eu vou dizer que o padre devia ter aprofundado, porque quem gosta de si mesmo não fica apaixonado para se dar prazer o tempo todo. Não. Porque a paixão leva à destruição. Sim. O amor leva à construção. Concordo. Aí Essa é a verdade. É a forma de falar e de interpretar, né? Porque o sentido que a gente quer dizer é que a pessoa fica tão cega que ela não consegue sair daquele ciclo vicioso. Sim, né? Aí ela se dá prazer ao extremo
e ela não consegue pôr o limite. Quem sabe pôr limite, esse é a pessoa que se ama, né? Essa é a pessoa que se ama. Mas vamos lá pro sexto passo, que nós temos que acelerar isso aí aqui. Não, nós não vamos falar dos 12, não. Nós só vamos chegar até no sexto. Até o sexto. Só que antes de ler o sexto, eu quero recapitular só para o pessoal que está nos assistindo, nos escutando, para eles entenderem do que a gente está falando aqui, né? Então, primeiro nós estamos falando de um processo de recuperação, né? Assim, nós estamos falando, igual o Gleice coloca filosofia de vida, o Dr. Nelson coloca outra coisa, o Dr. Márcio outra maneira, mas eu coloco, né, jornada espiritual. Então, cada um... E esse tipo de informação, para quem está nos escutando, nós estamos partindo do princípio daquilo que nós praticamos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós acreditamos, né? Que funciona na nossa vida. Aqui nós não estamos querendo colocar nada em ninguém, fardo em ninguém. De nada. Estamos falando que funciona pra gente. Que está dando certo, então, que é bom. O primeiro passo, né? Admitimos que éramos impotentes, né? Perante a nossa adicção, e que nossas vidas tinham se tornado incontrolável, né? Primeiro passo da admissão. O segundo, viemos a acreditar que um poder maior do que nós nos poderia devolver-nos o quê? A sobriedade, a paz, né? Sanidade. Terceiro, qual que é? Decidimos entregar nossas vontades, né? E nossas vidas aos cuidados de Deus, a entrega, né? O quarto, qual que é? Fizemos um profundo e destemível inventário moral de nós mesmos. Ou seja, existe o ponto exato onde tudo começou. Então é importante a pessoa que está nos acompanhando, né? Que ela. Isso. E os pontos são dela. Isso. Você vai descobrir o seu ponto exato onde tudo começou quando você começa a escrever isso. O quinto passo traz o quê? Admitimos a Deus, né? E a nós mesmos e a outro ser humano, né? Também nós podemos usar nesse momento a questão da confissão, né? Às vezes as pessoas que estão nos escutando têm a prática. Se você não tem, tudo bem. Mas aquelas pessoas que estão nos escutando muitas vezes, ela pode buscar um padre, né? Fazer uma boa confissão também. Isso é muito importante. Eu me lembro de um cardiologista que falava que a confissão ajuda muito o coração da pessoa, né? Descarrega, tirar o né? peso. Isso, nós temos um cardiologista para quem é evangélico ou de outra comunidade, né, religiosa, o aconselhamento, né? O aconselhamento, apoio, né? Isso. E aí nós temos aqui o sexto passo. E nós temos 5 minutos lá, ó. Tá nos indicando, né? Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Olha só, que coisa mais interessante, né? Isso aqui eu tô me colocando inteiramente, né? Eu tô me colocando inteiramente a deixar que Deus remova. Então, existe situações, por exemplo, né? Às vezes a gente vai no padre confessar, chega lá e fala, não, padre, eu tive aqui 3 meses atrás e estou trazendo o mesmo pecado. Mesmo né? problema. Parece que eu estou falando a mesma coisa, né? Mas só de eu estar colocando ali, né? Olha, eu estou aqui reconhecendo que isso não me faz bem. E é por isso que eu estou aqui trazendo novamente, né? Então, hoje, o nosso programa está falando sobre o processo de recuperação. Nós vamos continuar nesse tema, né, dos passos. Sim. No próximo programa, quem estiver nos acompanhando, hoje nós ficamos no 6º passo. Quero lembrar a todos que estão nos assistindo que nós temos um Pix, né? Se você puder nos ajudar, vai estar aparecendo aí na tela, né, o Pix, que é da Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas Católicas, né? Se você puder, e está sendo colocado aí o número da nosso CNPJ, a gente agradece, porque realmente esse programa, esse projeto que nós estamos aqui, é um projeto que pretende, assim, alcançar e ajudar muitas pessoas. Queremos ser uma voz de esperança, de levar a mensagem da boa nova. Existe vida após as drogas, existe uma libertação, existe a paz interior.
E a sobriedade é algo maravilhoso, né? Nós estávamos perdendo, falo sempre para as pessoas, nós perdemos a sobriedade, nós estamos recuperando ela agora. Ela que nós perdemos, porque nós nascemos com ela, nós vivemos bom tempo da nossa vida sóbrios, donos de nós mesmos. A droga veio e tirou nós do piloto ali automático, falou assim, não, agora eu que mando. Você deixou eu mandar, agora nós estamos retomando a direção. Então, essa sobriedade de volta para você, para mim, para todos nós que necessitamos disso, porque é bom, porque traz paz. Eu quero Lembra- colocar uma coisa importante, Roberto. Além do Pix, tudo bem, até que eu concordo com o Pix, mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos aqui, porque se você quiser se comunicar conosco, Ah, verdade. essa é a razão que eu estou sentado nessa cadeira. Se eu puder te ajudar, meu coração está à tua disposição, minha mente está à tua disposição, meu corpo, tudo aquilo que eu sou hoje e que eu tenho capacidade, eu posso dividir com você, porque eu gosto de mim. Eu aprendi a gostar de mim e quero, se for o caso, que você aprenda a gostar de você. Se eu puder te ajudar, o Márcio, o Gleison, o Roberto e a nossa instituição, é para te acolher como pessoa igual a nós. A lei da gravidade vale para todo mundo. Se você cuspir para cima e não sair de baixo, vai te acertar. Vai. Outra coisa, né? A gente Tem o grupo, né? o nosso grupo, né, de Ah, autoajuda, que acontece todas as Coloca o endereço aí, quintas-feiras, o né? telefone. Lá na Primeira Avenida, né? E a gente vai estar também mais para frente fazendo atendimentos, tanto terapêuticos como, né, como médico, psicológico também. A gente vai estar, né, fazendo esse processo, porque a única missão do qual nós viemos para cá é o quê? Ajudar as pessoas. Não se- tem outra forma. Se, por exemplo, você que está nos assistindo, né, quiser entrar em contato com o Dr. Nelson, com o Dr. Márcio, com o Gleison, comigo, é só entrar na nossa bio, porque, né, o Luiz, que está lá dentro da técnica, lá nosso parceirão, está Temos lá. um site também. Isso, nós temos o nosso Federação. site, nós temos o nossos Instagram, nós temos o Facebook, nós temos o grupo toda quinta-feira no setor universitário, às 7h30. Então, quem está nos assistindo, eu gostaria de participar desse grupo. Nós estamos colocando lá na bio, né, do nosso Instagram, né, e também do nosso canal. E pedimos também, todo mundo que estiver assistindo a gente, para compartilhar com as Se pessoas. inscreva, né, Roberto? Se inscrever inscreva. no canal lá, a gente Isso. pede mesmo. Aperta aí. Dá um likezinho. Like, multiplica isso, Multiplica. manda para os amigos, manda para os parentes. Então, Eu gostaria que você entrasse em contato. No seu sofrimento, você desse conta de nos contactar. Isso. E atenção, se eu dou conta de atender 2, eu vou atender 2. Eu tenho mais outras pessoas. A Roberto tem mais outras pessoas. Cleiton tem outras pessoas. Mas tem outras pessoas. Nós queremos te acolher com qualidade Verdade. e com muita compaixão. Dignidade. A dignidade está embutida nessa compaixão. Você é um ser humano, eu sou um ser humano. Quero te dar a mão e vamos nessa caminhada de ser um ser humano melhor. isso aí é o 12º passo em ação. Tendo experimentado o despertar, né? Espiritual. Aí levar nós mensagem levamos a a outra dica que mensagem ainda para sofre. outra pessoa que ainda sofre. Nós estamos Glória querendo, a Deus. estamos aqui por isso, porque Sim. nós tivemos um despertar, encontramos de novo a sobriedade e estamos em paz conosco, com Deus, com a nossa vida e queremos te levar isso porque é maravilhoso. Para nós partirmos para o encerramento, eu gostaria que o padrinho, Dr. Nelson, Dr. Márcio, Gleison, fizesse suas considerações finais e a gente vai terminar com a oração da serenidade. Sim, eu quero só dizer a vocês que a minha crença pessoal, eu sou um ser espiritual passando por uma existência humana. E o meu aperfeiçoamento como humano me trará também o melhor destino, caminho, paz como um ser espiritual. É você que está nos vendo agora, né, nos acompanhando, não se desespere, estamos com você. Nós temos essa missão que Deus nos deu, de estender a nossa mão, porque um dia alguém também estendeu a mão para nós. Então, é algo maravilhoso, muito bonito, no programa de recuperação isso. E dá certo para nós. Você vai conseguir,
Nós juntos vamos conseguir. Não se desespere, família. Nos procure, eu procure um grupo de apoio, de autoajuda, de ANA e outros grupos também que tem aí nas comunidades, nas igrejas, em vários lugares, para que nós possamos fazer essa corrente da sobriedade, da paz e do bem. O mundo precisa de paz, de amor, e o dependente químico que está doente, ele precisa de ajuda, não de condenação. Estenda a mão para ele. E nós estamos aqui com a nossa já estendida para você. Eu quero dizer para você que está nos assistindo que eu sou um adicto, limpo hoje, graças um pouco da minha boa vontade, mas principalmente da imensa misericórdia de Deus. E eu sei o que você está passando. Eu sei o que você viveu, porque eu tive a experiência de um dia estar lá atolado na lama, querendo sair da droga, querendo sair do vício e não estava conseguindo sair. Então hoje você pode olhar para mim e falar assim, poxa, ainda há esperança. Olha, aquele cara que conseguiu sair lá, que está falando comigo ali agora, conseguiu sair. Eu também consigo sair. Então, o que eu possa ser hoje, através das minhas atitudes, através da atitude de todo o nosso grupo, ser uma visão de esperança para você. Verdade. Que você pensa que está perdido, mas não está. Levante a sua cabeça e nos procure, que a gente vai te ajudar, só por hoje. Eu vou sempre dizer aqui, né, eu sou um milagre que há 25 anos se repete. Desde o tempo em que eu entrei em recuperação, e hoje esse milagre está acontecendo na minha vida e pode acontecer na vida Verdade. De quem está nos acompanhando aí. Também quero dizer que existe, além dos grupos, né, que a gente indicou, que é a Pastoral da Sobriedade. Com certeza. Né, às vezes na sua paróquia ou em alguma região aí que você possa estar procurando. Tem NA, Narcóticos Anônimos, tem AA, Alcoólicos Anônimos, tem Sereia. Tem muitos projetos. Tem muitos grupos de autoajuda e que a gente não tem aqui fechado com... Nós somos abertos no a nosso todos. site vai ter todos esses endereços. Isso. E todos os endereços também no nosso site, para quem quiser nos acompanhar, essas informações vão estar lá, né, bem clara. E quero desde já agradecer ao Dr. Nelson, obrigado Márcio. Obrigado eu. Obrigado de coração aí, Gleison. E eu agradeço ao pessoal que está nos acompanhando lá dentro, né? O Luiz, que é o nosso coordenador de TI, né? O Robson, que faz parte do nosso programa, que é um grande parceiro nosso. Tem o Carlos lá e o outro... Felipe. O Felipe. Muito obrigado aí, Felipe, Carlos, por todo esse apoio ao nosso grupo. E vamos fazer a oração da serenidade. Calma. Deus, conceda-me serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e abençoe você que está nos acompanhando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, sobriedade e paz. Amém.